Bom dia, pessoal. Nós vamos estar lendo aqui passagem da Bíblia onde mostra que o ser humano, ele deu origem à morte por causa da atitude, Então o ser humano deu origem à morte e por ele dar origem à morte, Jesus Cristo teve que vir de lá do seu reino, já da onde ele já estava glorificado, e vinha aqui para tomar a morte e dar a vida a cada pessoa que o aceitar e seguir na direção dele, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao reino de Deus se não for, se não for por ele. Então, está escrito aqui, em Gênesis 2, a partir do versículo 15, Gênesis 2, você pega, confere na sua palavra, confere na sua Bíblia, Gênesis 2, 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Então ele colocou ali para ele dominar, para ele administrar, E deu-lhe uma ordem, deu um poder para ele sobre todas as coisas, sobre tudo que tem ali, árvores, aves, tudo, dominar. As coisas belas, os usufruídos, prazeres da natureza, da beleza, dos alimentos, bilhões de árvores, bilhões de animais, bilhões de imagens, bilhões de maravilhas, bilhões de prazer, bilhões, o mergulhar, o ato de mergulhar na água, viver, em transbordar com a grandeza de Deus. E ele deu só uma ordem. E o que ia acontecer? Olha o que ia acontecer se ele desobedecesse. E o Senhor lhes deu uma ordem. Uma ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Bilhões de árvores, bilhões. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Ele falou, não comerás. Olha onde entrou a morte agora. O que ele avisou que a morte ia entrar. Por que a morte ia ter domínio sobre o ser humano? Sobre tanto essa morte aqui física, ele ia ter direito, porque ele está, a partir do momento que a pessoa viver no pecado, o diabo tem direito de levar, de ceifar. E eternamente a segunda morte, que é a pior que tem, a eterna. Ele deu uma ordem: não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então ele não avisou que a desobediência veria a morte? Ele avisou, então colocou ali o temor. O ser humano não teve temor, não deixou o temor, mas o diabo convenceu que eles iam ser maior do que Deus. Ia ser maior, a mulher convenceu a mulher em primeiro lugar que ela ia ser maior do que Deus e maior do que o homem. E depois a mulher convenceu o homem que ele ia ser maior do que Deus, o mesmo instinto, mesma condição dentro do diabo. E nós vamos ver aqui que Jesus, em toda a sua glória, Jesus em toda a sua majestade, desceu. O pai disse para ele, você tem que descer e tomar a chave da morte. Você tem que, por você mesmo, pela sua própria pessoa, como homem, você tem que ir lá e tomar. O que significaria isso? Que ele tinha que suportar a dor, teria que ser levado como ovelha para o cativeiro, teria que se entregar. Ele tendo todo o poder, ele tem que se entregar para tomar a chave da morte e do inferno. Então Jesus Cristo desceu na terra, desceu como homem, andou como homem, recebeu o Espírito Santo,
que é a mesma condição que o homem tem que receber o Espírito Santo para vencer suas situações, vencer a cada dia, vencer todo dia o mal, vencer principado, vencer potestade, vencer as tentações, vencer os enganos, as mentiras, todo dia vencer. Jesus Cristo nunca pecou, nós ainda pecamos, e ele falou, mas você se dobrar os joelhos, se humilhar todo dia e confessar seus pecados, porque ele diz que não há um justo sequer, não há homem que não peque, e as nossas justiças são como trapos de imundície. Então nós temos que jamais levantar pela soberba, jamais ser humilde e vencer se humilhando a cada dia, a todo momento. Então o ser humano tem que se humilhar, compreender a cada dia e passar a vencer. Errou ali, se levanta, errou, não fica caído, não se entrega jamais ao pecado, jamais ao problema, jamais ao erro, jamais essa vida, jamais a maldade desse mundo. Todo mundo está fazendo, todo mundo está praticando, todo mundo é assim. Você jamais deixar um pensamento de intriga, de contenda, de traição, de separação, de traição, um pensamento de ganância, cobiça, de mágoa. A pessoa não vencia, aquela outra pessoa está vencendo. Não tem esse espírito de inveja, de cobiça. Então Jesus Cristo, olha que ele veio lá com todo o poder e nos dá a mesma condição. Como homem, ele veio a mesma condição. Você busca o Espírito Santo, então cada dia você tem que buscar, ter comunhão, falar com Deus. Não você tem que doar o seu tempo, dar seu tempo e querer dar, obrigar em si próprio, obrigar. Não, eu tenho que dar meu tempo, não é tempo só para trabalho, não é só tempo para a vida, não é só tempo para lazer. Você tem que dar seu tempo, é 1 hora, 2 horas, 3 horas para Jesus, ir para a igreja, ir para ali, não é você aproveitar seu tempo ali, usufruir, crescer, obrigar. Você muitas vezes tem que obrigar em você mesmo, né? Porque a vida, a necessidade, as coisas, né? Deus compreende que eu tenho que trabalhar, não dá tempo para ir para a igreja, não dá tempo para orar, eu estou muito cansado, tem que cuidar da família, igual a mulher, tem que cuidar de trabalhar, tem que cuidar da família, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar do marido, tem que cuidar disso, aquilo outro, tem que crescer, e não tem tempo para Deus mais. Não existe, você não tem que ter tempo para nada. Você tem que ter tempo para Deus, porque Ele é a base, Ele que vai te levar à salvação. Aparentemente você está resolvendo alguma coisa na sua vida. Aparentemente você está resolvendo sua vida aqui, mas você está perdendo a essência de Deus, a realidade, porque quando você vê, o tombo já veio tudo, levou família, levou tudo, levou financeiro, levou as situações, e você pensou que estava fazendo tudo, você estava fazendo nada. Quanto mais você corre nessa vida para resolver cada coisa, olha Marta estava ali correndo para lá, preocupada em servir a Jesus, ainda estava preocupada em fazer tudo, não que não deveria fazer, mas Jesus, aquele momento, você tem que colocar Deus em primeiro lugar, você tem que buscar Deus em primeiro lugar, você tem que querer Deus em primeiro lugar, você tem que gerar, você tem que ter essência, viver, você tem que viver o reino de Deus, você tem que viver após a morte, você tem que, aqui na terra você tem que viver após a morte, viver no mundo espiritual. E ele falou para Maria, que estava aos pés dele, Marta, por que procuraste tantas coisas, por que tenta fazer tanta coisa, por que inquieteis com tanta coisa, por que fica pensando, por que está preocupada com tanta coisa? Maria escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirado. Estava aos pés dele, porque sabia, Maria não ia trabalhar, Maria não ia fazer a comida, Maria não ia fazer limpar a casa, Maria não ia fazer tudo, e Maria ela ia fazer, mas ela queria primeiro sair cheia da força, cheia do poder, e onde você busca, aonde brota isso, é só em Deus, só em Jesus. Você tem que colocar Deus, Ele que vai dar força de manhã, você tem que levantar para orar.
para buscar Deus, ter comunhão com Deus. Você tem que deitar com Deus, você tem que andar com Deus. As oportunidades que você tem, você ligar um som, ligar ali a música, ligar um louvor, você tem que ter no seu pensamento, você tem que colocar no seu carro ali, escrito frase ali, ele fala assim, colocar aí no umbrais das vossas portas. Você tem que ter a palavra de Deus ali, você tem que ter ali no seu celular, você tem que ter ali a passagem, você tem que ter ali música de Deus gravada ali. Se for primeira chance você colocar, primeira chance você entra no banheiro lá no seu trabalho. Você entra lá no seu trabalho, você entra onde você estiver, a primeira oportunidade você tem um intuito de agradar a Deus. Se você for viajar, o primeiro lugar você tem que procurar ver um lugar que você vai estar com Deus ali, que você vai servir a Deus. Primeiro lugar, você vai buscar Deus, depois você vai sair para ir para a praia, para a piscina e se divertir muito mais alegre, porque você já conseguiu a primeira alegria que tem. Alegria de servir a Deus, alegria de estar com Ele, o pensamento de Deus, a bondade, a determinação, pedindo livramento também das situações, você guerreando, determinando. E ele diz assim, ó, em Apocalipse 1, 17, 18, lê lá, você lê na Bíblia. Quando o vi cair aos seus pés, como morto, porém ele pôs-me sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Eu tenho a chave da morte e do inferno. O que os homens perderam e deu origem à morte, o diabo tem o poder da morte sobre a vida das pessoas. Jesus Cristo veio aqui na terra como homem, tomou a chave da morte para nos dar a chave. Agora todo mundo que vem até Jesus, se você não vier até Jesus, não adianta. Se você não se arrepender, se você não se humilhar, se você não largar seu mau caminho, não adianta. O poder da morte, o diabo vai ter sobre você, mas se você entregar sua vida para Jesus, Jesus tem a chave da morte e Ele domina e protege você, guarda você. E tanto essa morte física que vai ser quando a pessoa entrega a vida para Jesus, essa morte que passa a ser o passaporte da alegria. Glória a Deus. A pessoa passa a ter o passaporte da alegria para viver, e a morte, que é a segunda morte, que é o lago de fogo de enxofre, vai ser jogado o diabo, seus demônios e todos aqueles que querem ficar na maldade, não quer nascer de novo, quer ficar na velha criatura, quer ficar, não se batizar nas águas, se batizar nas águas depois de grande, não é como criança não. Então a partir do momento que a pessoa, ela entrega, Jesus tem o poder da chave da morte. Porque a passagem do corpo físico para o mundo espiritual é uma passagem, mas a verdadeira morte é na vida eterna, onde vai ser lançado o diabo, seus demônios, o inferno, o falso profeta, a besta, as pessoas, todas as pessoas que buscam, cometem a maldade, preferiram o pecado, desobedeceram o mandamento e vivem no vício, na bebida, vivem no homossexualismo, vivem na perdição, vivem na idolatria. Vive igual esse cantor buscando sua idolatria, jogadores buscando idolatria, pega o dinheiro para fazer, viver, e com o dinheiro a ganância em destruir, defrauda, tomam da sociedade, os políticos todos. Então eles vão ver a segunda morte, então eles vão ser lançados lá. Então o diabo e todos eles que servir a maldade. Então Jesus Cristo tomou a chave da morte e do inferno. Então você que não se entregar a vida para Jesus, então o diabo tem poder sobre a morte, sobre você. Você comete a maldade, você que vive na perversidade, você escolheu a máfia, você escolheu o caminho errado, um mau pensamento, o contrariar a Bíblia, você rejeita, nega a Bíblia, você que diz que é ateu, você que diz que é cheio de astrologia, você que vive da evolução, você que vive de teorias, você que vive das religiões, você que vive do farisaísmo, da hipocrisia, do engano, você vive enganando, mentindo,
você vive isso. Então, a parte que lhe cabe é o lago de fogo e enxofre, e onde o fogo não se apaga. Eu vou orar por você que quer mudar, você quer entregar sua vida. Então Deus, em nome de Jesus, essa pessoa está determinando comigo aqui, ela não aceita estar com o diabo ter o poder da morte e levar ela nesse pecado. Então, meu Deus, ela quer, meu Pai, viver eternamente, ela não quer morrer onde é lá a segunda morte, meu Deus. Então, meu Pai, abençoa, aceita o arrependimento dela, a mente dela, ela se direciona no Senhor, ela direciona a mente, o coração, a vida, e se arrepende e se agarra ao Senhor, meu Pai. Ela se envolve contigo, ela usa a força dentro dela, usa o pensamento, a determinação, ela até soca ali, meu Pai, soca o travesseiro, soca a cama, soca ali até o chão onde ela está, meu Senhor. Meu Deus, para que ela, meu Pai, receba a mente dela, meu Senhor, e o diabo a partir de agora não tenha poder, a dúvida na mente dela, que queira atormentar, que atormentava, que perturbava, que ela venha sentir a paz, que ela venha ter a paz, ela venha ver, meu Pai, a alegria crescer dentro dela, a força da paz, a força da Tua presença, porque eu não aceito outra coisa dentro dela, a não ser, meu Pai, a não ser a Tua presença, a não ser os Teus pensamentos, a não ser a Tua força, a Tua graça, a Tua misericórdia, a salvação, e elas vejam, meu Pai, e sirva de testemunho, e todos a partir de agora, meu Pai, vejam, meu Pai, familiares, todos, ela mesmo vê, ela vai se radiar quando ela olhar no espelho, porque ela aceita o Senhor, ela larga essa bebida, larga esse mal, larga esse pensamento, essa mágoa, esse rancor, esse ódio, essa dissensão, esse mundo, ela crê nessa palavra, e ela é envolvida, porque o Senhor entra dentro dela com luz, entra com brilho, com força, meu Pai, e arranca o mal. Então a luz dissipa as trevas na mente, na visão, no corpo, no ser, ao redor dela, meu Deus, porque ela, meu Pai, passa a ser, meu Pai, cidadã do Teu reino, e a alegria do Senhor renova a força dela, em nome de Jesus.